num estágio de evolução que não tem volta, né? Então, é importante nós termos essa reflexão, né? Fazermos essa análise e também entendermos um pouquinho do que isso vem acontecendo com os clientes, que vem acontecendo com a nossa atividade, né? E o que representa isso hoje em dia. Bom, vou falar de um ponto aqui, autuações da Receita Federal, né? Eu acho que todo mundo deve ter passado por problemas, né? Todo mundo deve, quem trabalha na contabilidade sabe o que é uma autuação da Receita Federal. Então, por mais que se diga que é uma autuação correta ou não correta, injusto, justo, mas uma coisa é certa, elas estão aí e o fisco ele vai trabalhar mais, ele tem mais informação e cada vez mais ele tem mais condições de fazer o seu trabalho de uma maneira, de uma abordagem de acordo com o entendimento que eles têm de fiscalização. Em 2018, né, nós entendemos um pouquinho no que tange a evolução, né? Ali tem uma curva que nasce em 2013, né, e ela vem até 2018, né, uma linha, né? Podemos entender que ela teve um decréscimo, um período de preparação, né, onde o fisco se preparou. 2017 teve uma evolução, claro, com as situações que ocorreram de autuações das grandes construtoras e N questões que ocorreram em 2017 e 2018, né? Então, o montante em 2018 foi 186 bilhões em autuações. Esse montante de crédito tributário recuperado pela fiscalização, na verdade, ele supera 25,1% da estimativa dos lançamentos de ofício para o ano, que era de 149. Já tinha uma meta, né? Então, hoje, dá para se dizer que em 2018 eles fecharam com um patamar um pouco menor que 2017, mas num formato um pouco mais estruturado nas suas autuações, né? As quantidades de procedimentos fiscais, né? Em 2017, os procedimentos fiscais foram maiores, né, em termos de valor e quantitativo, né? Em 2018, como podemos ver, é um número representativo, né? Mas mesmo assim ele vem e vai acontecer a curva de crescimento devido ao nível de informação que os próprios fiscais têm das empresas. Pessoa jurídica, né? O crédito por segmento, né? Como nós podemos ver, existem algumas categorias que estão sendo mais visadas hoje em dia, né? Na parte de serviços, né, vocês podem perceber que ela teve uma evolução, né? Por mais que o nosso número real em relação de 2018 para 2017 tenha sido menor, existem algumas categorias que foram mais investigadas, né? E podemos avaliar que a indústria ela também teve um decréscimo, mas na verdade o ponto de partida deste gráfico, desse entendimento do segmento é a parte de serviços, né? Em relação ao incentivo compliance tributária, daí aqui a malha jurídica, né? Em relação à malha jurídica, né, nós temos um entendimento em relação a alertas, né? Em 2017, nós tivemos 7.271 cruzamentos entre GFIP e recolhimentos efetivos. Autônomos, 74.000, DIRF e recolhimentos de previdência. Falso simples, 14.277, e GFIP e recolhimentos em 2018, do Jurat, 22.299. Insuficiência de RPJ, 8.000 itens, que é o cruzamento da DCTF com SF, né? Como podemos ver, a malha jurídica é um pouco mais pesada, né? E devido a inconstâncias nos preenchimentos de declarações, né? Para 2019, né, para nós entendermos um pouquinho, a Receita Federal já identificou 7.000 contribuintes que serão fiscalizados no primeiro semestre. Já tem uma projeção, né? Podemos entender que dessa revisão, né, de 7.000 contribuintes, né,
as pessoas físicas e jurídicas serão fiscalizadas em 2019. O valor esperado de lançamento para estes procedimentos é 51 bilhões. Então, já tem uma projeção de faturamento, né? E esses itens, são distribuídos em vários impostos, né? Em função do próprio processo fiscalizatório, né? Como a gente pode perceber, o carro-chefe é o imposto de renda pessoa jurídica, né? E aí vem as contribuições previdenciárias e os demais impostos. Então, tecnicamente, dá para se dizer que a gente está com muito problema ainda em declarações, né? Falta alguns pontos que a gente tem que melhorar em relação ao próprio compliance interno, né? A validação, ela é necessária dentro do cliente, né? E esse processo, ele realmente, como o Humberto falou, não tem volta. É uma coisa que a gente vai para frente e a gente vai ter que se adaptar a vários pontos, a várias questões futuras, né? E até com as próprias incertezas que a gente tem de impostos, o que vai ser aglutinado, o que vai ser reduzido, mas em termos de fiscalização, o carro-chefe ainda é os SPEDs que vão estar em vigor por um bom tempo. Aqui nós pegamos uma reportagem dessa semana, lá do Jornal O Sul, né? A Receita Federal já divulgou dados de irregularidades entre março e maio deste ano, né? No Brasil foram 1 bilhão em sonegação das empresas. Já no Rio Grande do Sul foram 717 devedoras. O valor para o Estado já é 52 milhões. Isso em relação às declarações de 2015. Então, o fisco em si, ele já vem atuando competência a competência para tentar trazer a data presente a essas apurações, né? Eu vou dar exemplo, né? Eu já tenho situações do fisco já validando operações atual, né, do mês, ao qual ele já está fiscalizando operações do mês. Depende do cliente, do tamanho do cliente, do volume de informações, do que ele representa a nível tributário para o órgão, né? As principais ações da Receita Federal, dentro do Plano Anual de Fiscalização, né, em 2019, aí vem os carros-chefes, né, nos setores, né? Setor de cigarros, bebidas, papel imune, Lava Jato ainda continua em atividade, fraudes em títulos públicos, operações Elotes, Operação Ararat, né? Operação Calicut, operações fundos de pensão, repatriação de recursos, Operação Acrônimo, Simples Nacional, Planejamento Tributário Abusivo, né? Então, podemos ver que os setores em si já estão, não mudam muito ano após ano, né? Mas vem incluindo novas categorias, novas dinâmicas, né? Ao qual vai alimentando um pouco mais o processo de fiscalização. De que maneira isso ocorre, né? Dito pelas operações automáticas, né? Eles validam os SPEDs, já tem a pré-validação, identificam o problema, emitem a divergência, o cliente muitas vezes faz a regularização de maneira inadequada e a coisa vira um auto de infração, né? Bom, dentro desse conceito de autuações fiscais, ela é um pouco desgastante, né? Porque são números, né? Atrás de números, né? E como a gente sabe, o processo de fiscalizatório já tem uma organização, né, de como que ele vai proceder. O que nos resta, na verdade, né? Nós temos que ter um procedimento de caprichar os SPEDs, né? O que é caprichar os SPEDs, na verdade? É melhorar o nosso procedimento interno, né? Entendendo o que são os nossos SPEDs atuais hoje, né, que já existem, né? CTE, ECD, ECF, EFD Contribuições, EFD ICMS e IPI, EFD REINF, E Financeira, E Social, MDFE, NFCE, NFE, NFSE, né? É uma parafernália de SPEDs
é um conjunto de obrigações que nos leva a entender o que fazer com esse conjunto de SPEDs, né? O que eu posso tirar de uso desses SPEDs, né? E aí a gente vai alimentando o nosso entendimento do que isso seria, né? O que são as consequências desses SPEDs hoje? O que eles proporcionam o que eles nos dão condições de melhoria dentro dos nossos clientes? O que a gente poderia projetar, né? O que podemos entender é que hoje o fisco ele já faz algumas análises, né? As suas análises elas são bem criteriosas, né? E hoje cada vez fica mais fácil, né? Eu vou ler talvez a observação para nós entendermos o conceito. Eles têm um número muito elevado de informações. Eles não sabem nem por onde começar a fazer algumas validações que seriam interessantes do ponto de vista de fiscalização, porque eles não conseguem nem sair do volume inicial de procedimentos, né? O EFD ICMS com a guia de ICMS é uma validação? Sim. Os documentos fiscais com o EFD e EFD, contribuições, EFD, ICMS e IPI, também é uma validação, coisa que a gente já está bem craque, né? SPED fiscal e SPED contribuições com arquivos XML. Então, é vasto o processo, né? O ECD com o SPED fiscal e EFD contribuições, né? Hoje é possível fazer todo esse procedimento de validação com uma obrigação com a outra. E em relação às pessoas jurídicas, um carro-chefe, talvez, em empresas de lucro real, né? ECF, ECD e retenções na fonte, que normalmente são específicos para empresas que têm tomada de crédito tributário em relação à antecipação de IRPJ, ICS e IRF. Comparar os valores das declarações na DIRF com a RAIS e CEFIP, até que se extinguam essas declarações, elas ainda existem, né? A gente tem que entender que isso é um processo que tem que ser feito. E isso gera problema para as empresas, né? Tu tem um montante recolhido e não tem o destino do recolhimento, ou às vezes o cara tem o valor retido e não apresenta na DIRF, né? Que é um fato meio raro hoje em dia, mas acontece, né? E o E-Social com a declaração de imposto de renda da pessoa física. Bom, é um volume muito grande de informações, de SPEDs e problemas, né? Mas o importante é o que fazer neste momento, né? O que a gente pode tirar de útil disso para o nosso negócio. Digamos que informações estatísticas elas são muito interessantes, nos levam a criar modelos de gestão para aprimoramento do nosso processo interno, mas o que fazer na verdade? Na verdade, é a hora de regularizarmos a origem da informação com saneamento de cadastro de produtos com os clientes e fornecedores. Não é fácil. Não é fácil. Eu vou dizer que o cliente, hoje em dia, como eu falei no início da fala, ele tem uma visão um pouco mais fechada, né? E aprimoramento fiscal dentro do negócio dele não é uma coisa muito tranquila, né? Depende do cliente, ele contrata pessoas, tem a saída e a entrada de pessoas que não têm às vezes um mínimo de entendimento do que é o fiscal, tu treina as pessoas vão embora. E esse ciclo ele é meio que vicioso, né? Ele não para, né? E o que nos sobra, na verdade, é a questão de sistema, né? Se o sistema não nos dá a condição, ele não cria um vértice, eu não consigo ter a obrigação feita da maneira correta. Então, é o momento de aproveitar essas modificações que estão sendo implementadas nos clientes, que eles já fazem parte do dia a dia do entendimento, e é o momento de nós também forçarmos a questão da melhoria, para também sanar os problemas de advertências, erros, que a gente não venha tomar crédito indevido, e aí por diante, né? E aí a importância do cliente entender que não é uma coisa que tem a volta. Não, ele vai para frente. Na verdade, esse saneamento de cadastro lá é constante. E vamos dizer que eu acho que é o nosso pior problema hoje em dia. Vem um produto cadastrado com NCM errado, daí aquele NCM era para tomar crédito, não tomou crédito, o que era
para não ter tomado crédito, toma crédito. Então, isso vem da origem, né? Então, é importante para nós entendermos que precisamos de um saneamento de cadastro urgente. E esse saneamento de cadastro tem que vir da origem, né? Hoje, o maior gerador de problemas numa apuração fiscal é o documento eletrônico, que foi parametrizado de maneira incorreta. Se eu parametrizar na origem, se ele começar a vir de uma maneira mais prática e fácil, eu vou fazer uma apuração correta. Mas mesmo assim, ainda não é o suficiente, né? As validações fiscais, como CFOP, CST e todas as operações possíveis, eu preciso ter validado o meu documento, né? O documento tem que sair o mais transparente possível para evitarmos os erros. Então, o nosso trabalho de base junto ao cliente, ele tem que ser muito árduo, mudanças, né? E também melhorar o processo de estoque do cliente. O cliente tem um procedimento de inventário. Isso vai ser útil não só para o fisco, mas ser útil para o cliente e útil para nós, porque na hora de fazer o cruzamento da informação, eu não vou ter discrepância na entrega da declaração. A criação também de rotina no que tange ao departamento pessoal nos clientes, né? Aqui eu estou falando do e-social, né? Porque aqui hoje a gente tira como um vilão, né? E o e-social, na verdade, eu vejo que ele não é um vilão, né? Eu vejo que ele é uma solução a nível organizacional para quem faz folha de pagamento. E isso é importante também nós levarmos ao cliente e dizer que o processo dele de fechamento de folha não é mais o mesmo. Então, esse entendimento tem que ficar claro para o cliente. A folha de pagamento hoje, ela está regrada por uma declaração, por uma rotina, né? E é importante que o nosso cliente entenda que ele tem que melhorar o processo dele de fechamento de folha, né? As bases, elas são muito importantes, né? O cliente, é difícil às vezes até ele entender, né? Mas como é que eu processo hoje a folha de pagamento? Olha, você tem que fechar a folha de 1º a 31. Mas não é possível, hoje em dia eu fecho dia 25 por causa da database. Não. Existe um processo que você vai ter que melhorar, que você vai ter que fechar o mês, existe uma coisa chamada competência, e tu vai ter que fechar dentro desse processo. Então, existem rotinas. E para isso, o sistema tem que estar preparado, tem que estar adaptado, né? E principalmente com o advindo das rotinas que vão melhorar no cliente, melhora o processo de quem faz a folha de pagamento. É tudo um efeito cascata, né? Ele vem de baixo para cima e a informação ela sai pura, na verdade, né? Existem alternativas também em relação ao e-social, alternativas não, digamos que isso são situações que vão colaborar, né, com o processo interno do cliente. Existem situações que vão melhorar o fluxo de caixa do próprio cliente, que hoje em dia se tem algum cliente que paga no dia 30, vai ter que melhorar o processo, porque pagar no dia 30 vai ser meio que inviável, né? Se aqueles que já têm o e-social já procedem dessa maneira, os que não têm vão ter que se adequar também. Então é uma coisa que não tem volta, né? Então esse é o processo em relação aos SPEDs, né? De nós aproveitarmos o momento, ver as implementações já feitas, que não tem volta, e tentar modificar o nosso processo interno e melhorias junto ao cliente, né? E é isso, pessoal. É meio pesado, mas essa é a verdade. Os SPEDs, eles não têm volta, e eu agradeço a atenção. Muito obrigado.